Então, vamos iniciar esta mesa com a representante da Acnur, a senhora Dina Carmona, que ela vai nos mostrar o trabalho que a Acnur realiza com relação ao acolhimento dos venezuelanos. E depois teremos aqui também a apresentação da mestranda da Fundação Oswaldo Cruz, Caterine Benevides, sobre o projeto que ela desenvolve sobre o trabalho das mulheres venezuelanas na cidade de Manaus. Tá? Então, e aí tem um recorte dentro disso, ela abordando a saúde mental. Passar a palavra aqui a dona Dina Carmona, né, que será a primeira a apresentar o trabalho da Acnur. Bom, como eu já falei, o Acnur é uma agência da ONU, né, que ele atua em 172 países atualmente. Ele foi criado um pouco depois da Segunda Guerra Mundial para apoiar os refugiados europeus que estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a partir desse momento, ele se tornou um organismo, né, uma entidade para poder apoiar toda a população que se desloca de uma forma forçada. A gente tem dois conceitos, né? A gente sempre fala de migrantes e refugiados, né? E aí sempre vem aquela dúvida, né? A gente tem que falar só migrantes, a gente tem que falar só refugiados. Então, de uma forma muito clara, né? Muito básica, muito objetiva, né? Que a gente também tem que um processo, um conteúdo muito grande, muito amplo, e que a gente mesmo que já trabalha com isso há muitos anos ainda continua aprendendo cada dia, né? Então, de uma forma muito clara, muito básica, né? A gente define a população refugiada como aquelas pessoas que têm temor de voltar para a sua vida no seu país de origem, né? Então, a gente está tratando de aquelas pessoas que têm que se deslocar de forma forçada, por questões de raça, de religião, de orientação sexual, enfim, né? Inúmeras questões de violação de direitos humanos no geral, né? Então, as pessoas que não podem ser agora aqui no seu Orlando, o professor de Maé. Já falei lá. Quando você nasceu, de uma forma forçada. Será que está todo mundo estudando lá? Sim, sim. Tá. E aí, eu estou tendo um pouco rápida, eu sei que a gente tem um tempo, né? Então, assim, depois Não estou nem na sala. fique na vontade de entrar em contato, depois tirar todas as suas dúvidas, né? Como a professora falou, neste momento a gente não tem tempo que você não vai tirar dúvidas, mas a gente se coloca sempre à disposição para poder tirar essas dúvidas, né? E aí a gente tem aqui uma colocação muito objetiva, né? Uma diferenciação muito objetiva do que é um refugiado e um migrante, né? E como a gente já acabou de falar, um refugiado é toda aquela pessoa que é forçada a deixar seu país de origem, porque sua vida, sua integridade corre risco e não pode voltar para o seu país para ter sua vida normal, né? E aí ela conta com uma proteção internacional com base em marcos jurídicos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente quais são esses marcos jurídicos que regem, né, esse âmbito jurídico da questão das pessoas refugiadas, né? E aí, aqui no país, a gente conta com a lei brasileira, né, a 9.474 de 97, que ela engloba toda essa questão do refúgio das pessoas refugiadas, de como é o processo e qual é a proteção internacional que essas pessoas compram, né? E aí, por outro lado, a gente tem o migrante, né, que é um deslocamento, que a gente chama de um deslocamento voluntário, que são aquelas pessoas que saem do seu país de origem, não necessariamente porque elas estejam bem, né, assim, no seu país de origem. Migrantes. Então, quando a gente fala, no geral,
quando a gente se refere sempre à população que está no país, que procura apoio, que procura ajuda, né, a gente sempre tenta englobar os dois, né, que a gente até brinca, né, para nenhum dos dois se sentir excluído, né, então a gente sempre fala de população refugiada e imigrante que procura apoio, que procura acesso a direitos, enfim, né. Mais à frente a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho do Acnur aqui, especificamente em Manaus, né. E é isso, por mais que o refúgio ele tenha uma lei específica, não quer dizer que os dois têm, ou que um dos dois deixa de ter direitos, não. Todos os dois, eles têm os mesmos direitos, né? O que direitos que a gente está falando? A gente está falando de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a políticas públicas no geral, né? Então, é só uma diferenciação da gente entender que tem pessoas que elas se deslocam de forma forçada no mundo e tem pessoas que elas se deslocam de forma voluntária como forma de ter uma melhor condição de vida, né? Então, sempre é importante a gente englobar os dois âmbitos, né? Tanto refugiados como migrantes. E aqui, como eu falei um pouco, né, existem marcos normativos de proteção internacional que incluem convenções, declarações, resoluções normativas, enfim. E aí, rapidamente, a gente pode ver uma linha do tempo desde 1948, né, com a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Aí, em 1951, a Convenção da ONU relativa ao Estatuto dos Refugiados. No 67, a gente tem o protocolo do Estatuto do Refugiado, a Declaração de Cartagena, né, que foi em 1984, né, aquela declaração que foi um momento assim histórico, né, de mostrar boas práticas de países latino-americanos, né, na questão de receber pessoas refugiadas, né, foi nesse momento que mais de 10 países assinaram, né, a declaração. 1997, que é a atual lei que rege no país, né, com a questão do refúgio, né, que internaliza o conceito e cria o CONARE, né, que estabelece aqueles procedimentos para poder entender como que vai ser o processo de uma pessoa quando chega aqui no país para poder pedir a condição de refugiado, né? Então, não é simplesmente, existe todo um processo para você solicitar a condição de refugiado, por mais que ele seja um autodeclaratório, um processo que a Polícia Federal acompanha, mas que não decide, né? Então, foi nesse momento, em 1997, né, com a estipulação da lei brasileira, que foi esse momento que o CONARE se formou e ele vem para apoiar, para ajudar a estabelecer esses procedimentos, né? Em 2014, Declaração e Plano de Ação do Brasil, né, compromisso com a erradicação da patria, né? Hoje em dia, a gente já tem algumas pessoas que foram internacionalmente reconhecidas, porque foram pessoas, mulheres especificamente, né, chegaram sem nenhuma apátrida, né, aquela pessoa que não tem nacionalidade por algum motivo específico, já seja porque perdeu durante algum momento de deslocamento, que nasceu durante uma guerra entre fronteiras, enfim, né, então pessoas que nascem sem nacionalidade, né? E aí, em 2014, com essa declaração, tem um compromisso com a erradicação da apatridia no Brasil, né? E em 2017 tem a Lei Brasileira de Imigração, que engloba um pouco mais a questão já dos venezuelanos, né? Então, ela já chega para dar esse suporte para poder verificar qual dos dois procedimentos de documentos, né, tanto o refugiado como o migrante venezuelano, né? Então, ela chega para dar esse suporte. E aí a gente entra um pouco já mais no nosso tema mais específico, né, que é o refúgio, né? E aí a gente pode ver aqui um pouco do panorama do Brasil, né? 464.367 pessoas refugiadas e imigrantes da Venezuela, né? Isso no Brasil todo. O Brasil não chega a ser nem talvez o quarto país que recebe mais venezuelanos no mundo, né? A gente deve estar lá entre quarto, quinto país. Tem país que recebe muito mais. A Colômbia é um deles. É o principal país que mais recebe venezuelanos no mundo, né?
E aí, dessa quantidade, tem 117.455 pessoas refugiadas reconhecidas, né? O que isso quer dizer? Pessoas refugiadas reconhecidas. Pessoas que já passaram pela condição da solicitação de refúgio. Então, são pessoas que o CONARE, ele chegou e falou, olha, vocês são refugiados, vocês são pessoas que estão amparadas pela Lei Internacional do Refúgio e pessoas que têm todos os direitos aqui. Vocês não podem ser deportados, vocês têm todo o acesso aos seus direitos, né? Já é diferente da condição da solicitação, né? Como eu falei um pouco, é todo um processo que existe. Então, essas pessoas aqui, elas já passaram pelo processo da solicitação do refúgio e elas já foram reconhecidas como refugiadas. E um dado interessante que não somente essas pessoas foram pessoas que são provenientes da Venezuela. Não, são pessoas de 121 países, né? Aqui, que é aquilo um pouco do que a gente falava. Manaus, historicamente, é um país que ele recebe muita gente de todas as nacionalidades, né? A gente vê aí, historicamente, que teve um tempo que tinha muito colombiano, que acho que foi até no tempo que eu cheguei aqui, nesse tempo que o fluxo de colombianos era muito, a gente teve um fluxo de peruanos, de cubanos, de haitianos, né? Então, historicamente, Manaus, né? Aqui o Amazonas, já seja pelas suas fronteiras ser tão próximas, já seja pelo próprio acolhimento da população, né? É historicamente uma cidade que acolhe, né? Então, talvez o que não se assustou, né? Nessa chegada dos venezuelanos foi a quantidade de pessoas chegando ao mesmo tempo, né? Mas não quer dizer que aqui já não tinha fluxos de deslocamento de pessoas, né? A gente já, quem acompanhava aí historicamente, já sabe que Manaus é uma cidade que sempre acolheu, né? Então, talvez foi mais ou menos isso. A quantidade de pessoas que chegaram e por isso que a gente se assustou, né? E aí a gente tem aqui um panorama em Manaus que tem cerca de 69 mil pessoas refugiadas, imigrantes da Venezuela, né? E dentro dessa quantidade, a gente tem 750 indígenas refugiados da etnia Guarau, né? Dentro da... É interessante isso, né? Porque dentro do próprio deslocamento, né? A gente chama de venezuelanos indígenas e não indígenas. E isso é uma questão muito curiosa, porque apesar de serem da mesma nacionalidade, é igual aqui, né? A gente tem aqui as pessoas que moram na área rural, as pessoas que moram na área urbana, né? Indígenas que moram mais, é a mesma coisa. A Venezuela, ela tem também dentro do seu processo, dentro da área urbana, tem indígenas que também moram e que também eles tiveram que se ver obrigados também a se deslocar, né? E dessa quantidade, tem indígenas de várias etnias, né? Tem Enipá, tem os Guarau, né? Tem várias e várias etnias. Mas a que mais se deslocou foi a etnia Guarau, que é a que atualmente aqui em Manaus vocês veem em alguns lugares, né? Que estão abrigadas, acolhidas em alguns espaços, né? A gente tem um ou outro indígena da etnia Enipá, mas a grande quantidade é Guarau, né? E aí, esse mapinha que a gente está vendo aqui, onde tem os pontinhos amarelos, é o trabalho que o Acnur ele faz nessa parte do norte, né? O Acnur ele tem a sua sede principal em Brasília, né? E como qualquer outra organização, cada um tem as suas atribuições, suas responsabilidades, né? E Manaus, como escritório aqui, a gente está responsável por todas essas áreas de abrangência, né? A gente começou um trabalho em 2021 em São Gabriel da Cachoeira e em Tabatinga, né? Foi um tempo bastante complicado, porque foi um tempo que a gente ainda estava na pandemia, né? Então, foi o tempo que tivemos missões junto com o Ministério Público Federal, junto com a Defensoria Pública do Estado, da União, para a gente se deslocar para esses lugares onde pessoas, elas praticamente ficaram presas, entre aspas, de não conseguir se deslocar de uma forma segura,
né? Por quê? Porque a Polícia Federal não estava atendendo, o ingresso ao país ele estava praticamente proibido, né? Então a fronteira de Tabatinga, ela estava fechada totalmente. Então as pessoas lá, não sei se alguém aqui já foi em Letícia, em Tabatinga, é uma fronteira que ela é uma fronteira aberta, né? Ela é praticamente você dá um passo e você está do outro lado, né? Então as pessoas entravam ali pela Colômbia, chegavam em Tabatinga, mas em Tabatinga já não conseguiam sair, porque elas não conseguiam nem viajar com seu documento. E tinham pessoas que estavam ali, ó, há muito tempo, tendo famílias em outras cidades, podendo ter uma vida melhor, né, de saúde, educação, e não conseguiam se deslocar, porque foi um momento bastante crítico para todos, né? A Polícia Federal, ela entendia que como as fronteiras estavam fechadas, elas não teriam por que tirar a documentação daquelas pessoas, né? Então, foi um momento que a gente teve que ir até lá, a gente teve todo o suporte, a Polícia Federal foi muito aberto a partir do momento que a gente conversou, que a gente mostrou que não interessava, que a lei do refúgio ela é muito clara, que a partir do momento que você está dentro do país, não importa da forma que você entrou, você pode solicitar a condição de solicitação de refúgio, né? Então, era só um pontinho mesmo para a gente conseguir alinhar, para que conseguisse andar. E foi assim que a gente teve a nossa primeira missão em Tabatinga, né? Conseguindo estabelecer um fluxo, a gente conseguiu atender muitas pessoas até de forma remota, né? A gente teve o apoio da Caritas lá em Tabatinga, a missionária Verônica que fica lá, a gente conseguiu ter aos poucos, voltamos lá durante os anos, né? A gente já está em 2023, já tivemos muitas missões para lá, onde foi aos poucos a gente conseguindo estabelecer um fluxo para essa população que estava lá, né? E hoje em dia tem o primeiro comitê municipal para questões de população refugiada e imigrante lá em Tabatinga, né? Foi o primeiro e a gente apoiou para que esse comitê ele fosse estabelecido lá com todo o apoio da prefeitura, do estado, do município, das secretarias no geral, né? Então, hoje tem um comitê, hoje tem um fluxo que funciona, e isso tudo foi graças a todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2021 em Tabatinga, né? Em São Gabriel da Cachoeira, a gente também teve a primeira missão de atendimentos também para São Gabriel da Cachoeira. Já em São Gabriel da Cachoeira é um pouco mais complexo, né? Porque são pessoas que já moram ali, que já se deslocam ali há muitos anos, né? Não é um fluxo assim recente. São Gabriel da Cachoeira ele faz fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. E muitos, quando você chegar lá em São Gabriel, eu até brinco que eu já sou cidadão são gabrielense, que de tanto que eu já fui lá, é um lugar incrível, né? Que foi muito bom conhecer. Muitas pessoas são filhos de colombianos que se deslocaram muitos anos atrás, né? Então já era uma questão um pouco mais complexa e um trabalho que a gente ainda continua fazendo com todo o apoio, inclusive da Defensoria, do CRAS, do CREAS, da própria Prefeitura também, já tem nos apoiado muito lá em São Gabriel. E é um trabalho que a gente vem construindo, né? No ano passado, em julho, fizemos o nosso primeiro mutirão de atendimentos, né? Onde mais de 500 pessoas foram atendidas lá em São Gabriel da Cachoeira. Foi uma missão, assim, enorme que a gente conseguiu levar Polícia Federal, Receita Federal, Defensoria Pública da União. Foi um momento, assim, muito incrível, porque foi um dos primeiros mutirões de atendimento que São Gabriel da Cachoeira teve, né? E aí, quando a gente estava lá em São Gabriel, sempre ficava, gente, em Cucuí tem muita gente, em Cucuí tem famílias que não têm documentos há 50 anos, há muito tempo, vocês têm que ir em Cucuí, e para quem conhece sabe que Cucuí é bastante distante, né? Então, foi todo um momento que a gente teve, assim, de aos poucos se planejando essa missão, e foi quando esse ano, agora em junho, se não me engano, conseguimos ir até Cucuí. Foi um momento também muito legal, onde foi o INSS, foi também Receita Federal, a Defensoria, a DPE, DPU,
a gente, outra agência da ONU que trabalha com migrantes, né, a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, né, outra agência da ONU. E foi um momento muito bom, as pessoas muito felizes, assim, foram mais de 32 horas entre ida e volta, né, porque a gente foi de barco, e foi um momento assim, a gente ficou na escola lá, a diretora, enfim, foi assim, um momento muito bom e muito importante da gente conhecer a realidade de Cucuí, né? Então, é um trabalho que o Acnur especificamente ele faz nessas suas fronteiras, né? E aí a gente tem aqui próximo o Presidente Figueiredo, né? Que é um ponto de deslocamento, assim, de deslocamento transitório, a gente pode falar, né? Que são todas as pessoas que vêm de Boa Vista, que vêm de Pacaraima, passam para o Presidente Figueiredo, né? E acaba que algumas ficam, outras chegam em Manaus, outras, infelizmente, gente, são exploradas, ficam em fazendas, enfim. E a gente tem que ter todo um trabalho, todo um cuidado e todo um alinhamento de fluxos mesmo com o próprio município, para que todo mundo possa ficar sempre alerta, né? E final do ano passado, isso é um processo que ainda a gente também está. A gente também está trabalhando em Assis Brasil, ali em Oiapoque, em Belém, a gente também tem um escritório fixo, né? Nos outros lugares mais trabalhamos com missões, mas a gente consegue ainda atender à distância todo mundo que entra em contato com a gente, e quando é necessário, a gente vai lá e faz as missões, né, conjuntas. Aqui, rapidamente, gente, eu sei que eu falo muito, eu vou ser... essa aqui é uma linha do tempo do Acnur, rapidamente, de Manaus, né? Em Manaus, né? O Acnur, o escritório, ele, desde 2007, ele está em Manaus, mas ele fechou em 2014, né? Que foi só para dar uma resposta àquele fluxo colombiano que a gente estava falando um pouco. Em 2017, ele abriu o seu escritório novamente, para dar uma resposta emergencial àquela quantidade do fluxo dos deslocamentos dos venezuelanos que chegou, né? Então, foi o momento de reabertura do espaço. Em 2019, para quem não conhece, aqui em Manaus tem uma extensão da Operação Acolhida, que é a resposta do governo federal para o fluxo venezuelano aqui na região norte, né? Então, em 2019, a gente começou o nosso trabalho dentro da Operação Acolhida, aqui em Manaus, né? Onde também tem outras agências da ONU. Para quem não conhece, é um espaço de atendimento onde os venezuelanos ou pessoas de outras nacionalidades podem tirar seus documentos, podem tirar dúvidas, a gente consegue encaminhar para a rede local. Em 2020, a gente veio a questão da Covid, né? O Acnur também prestou esse apoio, né, com aberturas de abrigo, junto com o município, né, para dar esse apoio, com doação de equipamentos, doação de máscara, doação de muitas coisas, né, para tentar também ajudar as pessoas de acolhida, né? 2021, como eu já falei, foi as nossas primeiras missões em São Gabriel e Itabatinga. 2022, a gente conseguiu ter o apoio na construção de política municipal para refugiados e imigrantes em Manaus, que é o Compreme. Atualmente ele está funcionando, né? Tem os encontros toda sexta, onde pessoas de várias nacionalidades, eles estão ali também para... É uma coisa muito importante, né? As próprias pessoas de outras nacionalidades são as que têm que falar, né? São as que têm que ver o que é melhor ou não para eles, né? Em Manaus, a gente tem... Acho que saiu? Ah, tá, tudo bem. Em Manaus, a gente trabalha não somente, a gente trabalha com o apoio de nossos parceiros implementadores, né? Que inclusive a gente tem aqui o nosso parceiro implementador, o Hermanitos, né? E os parceiros implementadores, eles são organizações da sociedade civil que têm projetos para trabalhar com o tema, e aí o Acnur, ele entra de uma forma de apoio de financiamento mesmo, né? Então, aqui em Manaus, a gente tem vários parceiros que trabalham com projetos voltados para a população
venezuelana, né, como o Hermanitos, a Caritas, a ADRA, o Instituto Humana, são várias organizações da sociedade civil que trabalham em conjunto. Então, talvez em algum momento vocês vejam, por exemplo, o colega está ali com a camisa do Hermanitos, mas também tem a logo por ali do Acnur. Então, é um parceiro implementador do Acnur, né? E aí, aqui, rapidamente, a gente tem as 5 prioridades estratégicas de Manaus, né, que o Acnur trabalha. A gente trabalha com acesso ao território, né, e a direitos. Esses números aqui são números desse ano, gente. Isso aqui é a quantidade de pessoas que a gente atendeu esse ano lá no Petrig. 6.990 pessoas, a maioria, claro, de nacionalidade venezuelana, mas a gente tem cubanos, indianos, colombianos, peruanos, bolivianos, haitianos e outras 88 nacionalidades, por incrível que pareça, né? Parece que, nossa, que aparece gente de todas as nacionalidades possíveis. E aí, esse aqui é um pouco do nosso trabalho no Petrig. Isso. E esse aqui um pouco do... Isso. Esse aqui um pouco do nosso atendimento específico que a gente faz no Petrig, que é aquilo que eu falei agora, né? O Petrig, o posto de internalização e triagem da Operação Acolhida. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Da Operação Acolhida, que trabalha junto com a Polícia Federal para dar apoio para a documentação, né? Então, a gente vê aqui a quantidade de pessoas que pediram solicitação de refúgio, renovação, segunda via, os que foram reconhecidos. E isso aqui são números somente desse ano, né? A segunda, inclusão e implementação de políticas públicas, né? Que é esse apoio que já vim conversando com vocês, né? Dando esse apoio específico, né, apoio a famílias indígenas, não indígenas, dentro e fora dos abrigos, dando uma autonomia para essas pessoas, né, apoio para a melhoria de infraestrutura nos abrigos que tem aqui em Manaus, acordos de cooperação para assegurar às pessoas refugiadas o acesso a vários direitos. A gente tem ali vários acordos com o CRAS, com o CREAS, com outras secretarias. A terceira, resposta a indivíduos e grupos com necessidade. Resposta a indivíduos e grupos com necessidade de proteção e a pessoas indígenas da Venezuela, porque, por incrível que pareça, são todas pessoas vulneráveis, né, que procuram esse acesso a direitos, mas dentro dessa quantidade tem grupos específicos, né? A gente tem as pessoas indígenas, tem mulheres sozinhas, tem famílias monoparentais, tem pessoas doentes, enfim. Então, a gente sempre fala, dentro da vulnerabilidade, a gente ainda tem os grupos específicos de ser ainda mais vulneráveis, né? Então, a gente trabalha tendo um pouco mais de cuidado e de direcionamento para essa população. Proteção da base comunitária, o quarto, com empoderamento e participação da comunidade refugiada. Isso aqui é um momento bem legal, porque é um momento que a gente não faz uma distinção, às vezes, nos bairros, né? A gente tenta com que tenha essa integração local, tanto de pessoas refugiadas, como de pessoas que a gente chama de população de acolhida. Então, geralmente, quando a gente faz alguma atividade, a gente tenta que as informações cheguem tanto para a população daqui como a população refugiada, não fazendo distinção, né? E aí a gente fortalece essa participação de todas as comunidades, né? Hoje a gente tem 7 organizações lideradas por refugiados aqui em Manaus, né? A dona Solange, que vem mais tarde, é uma das pessoas, assim, uma mulher super empoderada, já está. Oh, meu Deus. Então, a gente tem tudo isso. E, por último, a gente tem integração local e soluções duradouras, né? Envolvendo o governo local e o setor privado, que aí entra um pouco os nossos parceiros implementadores, né? O apoio a 150 mulheres refugiadas, 49 pessoas indígenas apoiadas para regeração de renda, 74 jovens refugiados apoiados para preparar para o mercado de trabalho, 375 pessoas refugiadas
que tiveram acesso a treinamentos e cursos de português, né, para preparar para a inserção do espaço local, e 21 empresas também sensibilizadas sobre a contratação de pessoas refugiadas, né? A gente também faz esse processo, não é somente dar esse apoio ali local ou dar esse apoio ali para as pessoas, mas sim a gente conversar também com essas empresas que têm a possibilidade também de fazer mudança na vida das pessoas, né? E é isso, gente. Esse aqui são nossos parceiros em Manaus, né? Como eu falei, tem vários. E os nossos parceiros, os nossos financiadores, né? Porque o Acnur, ele é uma agência da ONU, mas que ele também recebe apoio financeiro de alguns países, algumas instituições, né? E aí a gente mostra um pouco quais são os nossos parceiros. Obrigada. Depois eu posso deixar no chat meu número de contato. Por favor, fiquem à vontade de mandar mensagem. O Acnur é uma organização que ele gosta de conversar muito. Todo mundo gosta de conversar, que gosta de poder tirar as dúvidas e da gente conversar um pouco mais sobre o tema do deslocamento forçado de pessoas. Obrigada.